Irmãos, eu nunca vou me cansar de dizer isso que vou falar agora. Primeiro, porque acho que é um dever meu, como pregador. Segundo, porque acho que é uma ferramenta, é um instrumento de Deus, poder comunicar isso aos meus irmãos, sempre que tiver oportunidade. A igreja, quando entender o que significa o louvor, muitas maravilhas de Deus acontecerão no meio da congregação, na família e na vida pessoal. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E é isso que eu vou falar agora. Quando a gente fala louvores, não são os cânticos. Louvores são as manifestações da nossa alma com sinceridade diante de Deus, crendo naquilo que estamos cantando. Do contrário, por mais linda que seja a letra, se a alma não acompanhar, é só uma canção bonita. Que Deus abençoe o seu povo nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 14. Versos 51, 50, 51 e 52. Nós vamos ler juntos esses 3 versículos. Marcos 14, 50, 51 e 52. O contexto é a prisão de Jesus. Leiamos. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e do teu povo nessa noite e fala conosco, Senhor. Meus irmãos, esta passagem curiosa está apenas no registro de Marcos. E aconteceu nos últimos momentos da vida terrena de Jesus. Os 3 evangelistas contam isso. Jesus estava no Getsemane, onde agonizou, disse que a sua alma, o seu espírito estava pronto, mas a carne era fraca, orou várias vezes ali, pediu ao Pai que, se possível, passasse aquele cálice horroroso, mas que fosse feita, por fim, a vontade soberana do Pai. E no final dessa passagem, Jesus se levanta com os discípulos e diz: vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo em seguida, falava ele ainda, quando chegou Judas com os soldados romanos e prenderam a Jesus. E Jesus sai daquele jardim, já escoltado. Os soldados, líderes religiosos, Judas já devia ter ido embora. O texto sagrado diz que dos apóstolos, todos fugiram, todos. Apenas Pedro seguia Jesus de longe. E curiosamente,
Um jovem que não tem nome, não sabemos quem era, seguia Jesus também de uma outra forma curiosa, que é o que eu vou tratar aqui. O contexto é esse. Então, antes de entregar a mensagem objetiva desta passagem, deixe-me comentar algumas coisas. O ministério de Jesus foi algo tão tremendo, tão lancinante, tão marcante. Foi um alvoroço tão grande que, especialmente o evangelista Marcos, usa as expressões sempre no plural, se referindo às multidões, às multidões, às multidões, que afluíam de vários lugares para ouvir Jesus, para ver os milagres, para acompanhá-lo por onde ia. O evangelista Marcos conta um fato curioso para ilustrar essa abordagem, esse assédio, essa busca frenética das multidões que vinham de todos os lugares. E ele diz uma coisa curiosa: Jesus estava de uma banda, de um lado do lago de Genezaré, ensinando as multidões. E era muita gente, que ele não dava conta de tantas pessoas que iam e vinham, e ele disse aos discípulos: isso não está certo, porque eles não tinham tempo nem para comer, para dormir, para nada, era o tempo inteiro atendendo as pessoas. E Jesus teve uma ideia e uma necessidade, ele queria descansar, e ele tomou um barco e foi para o outro lado do lago de Genezaré para descansar. E Marcos diz que quando Jesus chegou do outro lado, já tinha uma multidão esperando por ele. Não tinha internet, não tinha Facebook para anunciar que ele estaria partindo, ou então um torpedozinho: olha, ele acabou de sair daqui, está indo para aí. Não tinha nada disso. Mas as multidões já estavam lá. Era uma sede muito grande, era um alvoroço muito grande por onde Jesus passava. E nessas muitas idas e vindas por todos os lugares povoados, grandes cidades, cidades médias, Jesus passou por todos esses lugares e foi algo espetacular. No meio dessas multidões havia de tudo. Primeiro, gente sincera, quebrantada, atenta, sedenta, buscando a Deus, vendo em Jesus o Messias prometido, o cumprimento da promessa, o próprio Deus. Pessoas que se curvaram, pessoas que se renderam aos pés dele, enfim, gente santa, olhos abertos, encantadas diante do Salvador dos homens. No meio da multidão tinha aqueles que seguiam a Jesus para confrontá-lo, para acusá-lo, para encontrar falhas, para provocá-lo ao erro, para tentar Jesus de alguma forma para que ele fosse apanhado em alguma falta. Líderes religiosos, invejosos, arrogantes, presunçosos, crendo que a promessa de Deus era somente para eles, não para os demais, muito menos para aquele falso rabino. Por onde Jesus passou, tinha gente sincera e tinha pessoas que andavam atrás de Jesus para combatê-lo. Terceiro, por onde Jesus passava e as multidões se aglomeravam, tinha também pessoas apenas curiosas, que acompanhavam Jesus para ver mais um milagre,
para ver o que ia acontecer de novo ali, porque as notícias corriam. E geralmente, quando as notícias correm, boca em boca, terminam exagerando também muitas coisas, mas as pessoas, por curiosidade, iam atrás de Jesus. E é o texto sagrado quem diz. Muitas iam porque viam leprosos sendo purificados, cegos recobrando a vista, aleijados se levantando, males diversos fugindo das pessoas, endemoniados sendo libertos, uma curiosidade, uma agitação, pessoas apenas curiosas no meio dos que seguiam a Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, em diante, encontramos uma passagem que é fulminante e determinante. Foi quando Jesus se assentou num determinado lugar e começou a falar não sobre milagres, nem sobre multiplicação de pães, mas começou a falar sobre as implicações de quem abraça o Evangelho. Falou sobre as responsabilidades, as lutas, as dores e as lágrimas, as aflições de quem se entrega ao Evangelho do Senhor. De que é uma bênção muito grande, mas acompanhada de muitas pressões, de ameaças, de insultos e até de morte. E aquela multidão de seguidores começou a dispersar-se. Começaram a vazar, como dizemos no popular. Começaram a se afastar. E alguns diziam: duro é este discurso, quem poderá ouvir? E começaram a se afastar. De modo que, naquela ocasião específica, ficaram apenas os 12. Ficaram ali calados também, razão porque Jesus também perguntou a eles: vocês também não querem se retirar? Houve silêncio, e Pedro, usando da palavra, disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, no meio da congregação, no meio do ajuntamento, há de tudo. Seguidores sinceros, gente que está infiltrado só para puxar a corda para o outro lado, e gente apenas curiosa, que acha muito interessante tudo aquilo, que acha muito lindo o que acontece, que acha extraordinário o milagre, acha bonita a palavra que está sendo dita, os louvores, é tudo muito lindo, mas não se envolvem com mais nada. Quando vêm as implicações, quando vêm as cobranças, as pessoas então se afastam. Sempre foi assim, continua sendo assim. No meio da congregação tem 2 tipos de seguidores também, que eu vou destacar aqui, para encaminhar já para o fim dessa mensagem, que eu sei que vai abençoar a sua vida e despertar reflexão. Primeiro é aquele seguidor que é identificado como seguidor de Cristo. Mas está seguindo a Jesus de longe. Foi o caso de Pedro. É aquele que não quer perder o contato, mas também não se envolve. É aquele que gosta de ser reconhecido como tal, como um evangélico, como um crente, como um servo de Deus, mas não se envolve a ponto de morrer junto com o Senhor, de se envolver a ponto de ser identificado como tal na hora da dificuldade. São muitos hoje assim. Seguem a Cristo, mas sem grandes envolvimentos, de longe.
sem grandes sofrimentos, sem grandes dificuldades, sem grandes alvoroços. Se tudo estiver bem, ele está no meio, aplaudindo, se alegrando, caminhando junto com todo mundo. Mas quando vem as dificuldades, ele não quer perder o contato, não quer abrir mão dos seus direitos de membro, de crente, de servo de Deus. Se alguém disser que ele está desviado, apanha. Ele quer estar por perto, mas não tão perto. Frequenta a igreja, mas não dá o seu sangue, o seu suor, a sua vida, não se envolve a ponto de caminhar com Cristo até o cenáculo, aliás, até o pretório. É um tipo de seguidor muito comum nos dias de hoje. Mas agora vai entrar o jovem que me despertou a curiosidade, dei uma estudada. Veja que o texto está destacado aqui dos demais, apenas esses 2 versos. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Era comum no primeiro século usar capa, uma capa ou uma túnica ou um lençol, claro que com a roupa por baixo, isso por causa do calor e outras necessidades. Era comum, não era estranho. Hoje é estranho para nós porque usamos essa roupa, assim como vocês e eu, como nós estamos vestidos. É estranho alguém pegar um lençol, ou uma capa, ou uma manta, se não for uma noite fria ou num outro ambiente, e cobrir-se. Mas era comum naqueles dias. E esse rapaz estava coberto com um lençol, envolvido com um lençol, seguindo também a Cristo. Mas por baixo não tinha nada, o que é curioso e que é a ênfase do texto. Não é o jovem estar seguindo a Cristo, porque havia muitos seguidores. Não é o fato do lençol em si, porque muitos usavam, naquele tempo isso era comum. A gente vê nos filmes, a gente vê nos documentários. Assim era comum no primeiro século. A ênfase está em estar nu por baixo, seguindo a Cristo. Eu fiquei pensando, e eu disse a verdade, tem muita gente que está seguindo a Cristo assim mesmo. No meio da multidão, ele passa despercebido, como um seguidor. É mais um no meio da multidão. Ele é identificado como um dos seguidores, como alguém que está tudo certo. Olhando assim grosseiramente, não vemos nódoa alguma, problema algum, destaque algum, está tudo certo. Mas o por baixo significa intimidade. Esse por baixo significa chegar mais perto para ver. E aí eu fiquei lembrando que há muitos seguidores assim. São aqueles que, no meio da igreja, na congregação, na multidão dos seguidores, dos evangélicos, dos crentes, dos cristãos, há uma capa que o encobre. Mas por baixo não tem nada. Se alguém conviver com ele ou chegar perto, que é o lançar a mão, não encontra nada. Está nu. A roupa na Bíblia tem um significado. As vestes. Significa comportamento. Quando diz assim, vestes alvas, que sejam alvas as tuas vestes. Eclesiastes, por exemplo, não está falando da roupa em si, que as suas vestes sejam alvas, está falando que a sua vida seja alva, seu comportamento seja limpo, seja puro diante de Deus. É isso. Então, sem vestes, é um comportamento completamente destituído de moral, de verdade, do espiritual, uma pessoa que não tem nada para oferecer, conquanto esteja no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio da multidão, nu por baixo. E algumas pessoas a gente sabe que é assim.
Por fora sorri, que é uma beleza. Canta, que é uma maravilha. Frequenta a igreja. Mas na convivência, quando chegamos perto para ver o que há por baixo, estão nus. São jovens, só como exemplo, jovens que na igreja querem buscar a Deus, querem se envolver, participam de tudo, mas em casa, na convivência, são desobedientes, são irreverentes, são ingratos, são agressivos com seus pais, são imorais nas coisas que fazem, impuros na internet, enfim, por baixo, por dentro, na intimidade, estão nus. São pessoas que aqui na igreja têm um comportamento ilibado, ou seja, puro, acima de qualquer suspeita. Mas na intimidade, quando os que conhecem, é uma linguagem chula, baixa, imoral, às vezes desonesto nos negócios, impuro diante de Deus, na intimidade. É só lançar a mão do lençol, não tem nada para oferecer. Mas está seguindo a Cristo. Olha o que é que o texto diz. Seguia-o, ou seja, seguia a Jesus, um jovem coberto com um lençol. Para você saber que eu estou falando a verdade sobre essa questão do lençol e a nudez, lembram do que disse Jesus à igreja de Laodiceia? Apocalipse, capítulo 3. Ele disse assim: eu recomendo que de mim compres colírio para os teus olhos, para que vejas, e que de mim compres roupas para te vestires, para cobrires a tua nudez. A nudez aí é psicológica, emocional, espiritual. Era um comportamento distante da vontade de Deus. Deus olha e vê nu. Conquanto as pessoas olhassem e achassem que a igreja de Laodiceia era uma maravilha, porque era uma igreja rica, próspera, mundanamente falando, uma maravilha, cheia de pessoas, cheia de pompa, de uma religiosidade fria, mas uma igreja que, perante a sociedade, uma maravilha. Mas para Deus era cega, pobre e nua. Eu espero que nessa noite Deus olhe para a sua vida, para a minha vida, e nos veja muito mais do que como um lençol coberto. Que haja vestes por baixo desse lençol. Essas vestes podem ser traduzidas com uma palavra: santidade. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração e ao meu. Só Deus pode transformar as nossas vidas. Só Deus pode convencer a cada homem, a cada servo dele a viver na sua presença. Fique sabendo nessa noite. Você pode enganar as pessoas, enganar a si mesmo, mas diante de Deus a nossa vida é um flagrante constante. Que o Espírito Santo nos quebrante, nos transforme, para vivermos na presença de Deus, dignamente. Louvado seja o Senhor.